Quanto tempo dura a dilatação da pupila? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje nós vamos tirar esta dúvida de muitos pacientes que fala sobre a dilatação da pupila. A consulta ao oftalmologista muitas vezes acaba sendo uma coisa inconveniente exatamente por esta parte do exame onde nós precisamos dilatar a pupila. Porque a dilatação da pupila causa uma sensibilidade maior à luz, ou seja, se tiver um sol mais forte, o paciente vai ter dificuldade para sair na rua, até para caminhar na rua, então dirigir muitas vezes é impossível após uma dilatação da pupila. Às vezes com óculos escuro ajuda um pouco, e também pacientes mais jovens que têm uma visão normal para perto, acabam muitas vezes ficando com a visão de perto totalmente embaçada enquanto estiverem com a pupila dilatada. Mas mesmo assim é importante eu ressaltar que a dilatação da pupila é sim uma parte muito importante do exame oftalmológico, porque com a pupila dilatada nós conseguimos examinar melhor a retina, visualizar melhor o nervo óptico e também conferir o grau do paciente. Nem sempre é necessário dilatar a pupila, mas em alguns casos, para termos uma medida mais precisa do grau do olho do paciente, é sim necessário fazer um exame de refração estática que se chama, que é um exame de grau com a pupila dilatada. Sobre este assunto, é interessante destacar que não existe apenas um tipo de colírio para dilatar a pupila, os chamados colírios midriáticos. Provavelmente o colírio mais comumente utilizado para dilatar a pupila nos consultórios é a tropicamida, cujo nome comercial mais famoso é o Midriacil. A tropicamida causa uma boa dilatação da pupila suficiente para examinar a retina e também suficiente para fazer um bom exame de refração na grande maioria dos casos. O seu efeito tem uma duração que dura em média de 3 a 6 horas. Cerca de 2 horas após a dilatação, muitas vezes os pacientes já podem começar a sentir alguma melhora, mas às vezes leva várias horas até a pupila voltar ao normal. E isto depende também da quantidade de vezes que foi pingado, de características do próprio paciente e também da associação com outros colírios. Um colírio que muitas vezes é utilizado junto com a tropicamida é a fenilefrina. A fenilefrina, quando é usada sozinha, geralmente não causa grande dilatação. Tem pacientes que dilatam um pouco mais, outros praticamente nem dilatam quando usam apenas a fenilefrina. Então, geralmente ela é utilizada juntamente com a tropicamida para potencializar a dilatação da pupila, principalmente em casos onde temos que olhar com mais detalhes as áreas periféricas da retina. Quando o foco maior da dilatação é a refração, ou seja, é o grau do paciente, muitas vezes se usa o colírio de cicloplégico, que é o ciclopentolato. Este colírio acaba muitas vezes não causando uma dilatação tão grande quanto a tropicamida, mas causa uma paralisia maior do corpo ciliar, ou seja, o músculo interno que nós temos dentro do olho e que é responsável pelo foco, fica mais paralisado com o ciclopentolato do que com a tropicamida. E inclusive o efeito deste colírio pode ser bem mais duradouro. E há inclusive pacientes que podem ficar mais de 2 dias com a pupila dilatada após ter pingado o ciclopentolato. E por último, o colírio cuja dilatação mais dura é a atropina. A atropina pode deixar a pupila dilatada por até 1 semana. E da mesma forma como o ciclopentolato, ela acaba causando uma paralisia bastante grande do corpo ciliar e isto reduz muito a capacidade de foco, deixando a visão para perto bastante embaçada. Como este colírio atrapalha por muito tempo a visão, geralmente ele não é utilizado nas consultas de rotina, sendo utilizado em algumas situações especiais onde realmente existe uma dúvida muito grande sobre o grau do olho do paciente ou até em alguns casos de pós-operatório. E hoje em dia, em concentrações bem baixas, ele é utilizado até no tratamento da miopia em crianças e adolescentes. Mas nessas concentrações mais baixas, ele não causa essa dilatação toda com embaçamento visual. Uma outra pergunta que muita gente faz é se dilatar a pupila faz mal, porque em alguns casos é necessário uma série de revisões com o oftalmologista e cada vez que o paciente vai no oftalmo acaba dilatando a pupila. Mas realmente não. A princípio, a dilatação da pupila não faz mal para o olho, a não ser em casos raros onde o paciente tem uma tendência a ter o glaucoma agudo, que é o glaucoma de fechamento angular,
que é a dilatação da pupila, mas não por dilatar todo dia, e sim a própria dilatação da pupila pode levar a um quadro de glaucoma agudo. Mas isso é um quadro não tão comum e é bastante grave, causando dor, causando perda visual e que requer tratamento urgente. Lembrando que o glaucoma agudo não acontece apenas quando o paciente dilata a pupila com colírios, mas pode acontecer até espontaneamente. Muitas vezes o paciente está em casa, a pupila fica um pouco maior e aí o olho começa a doer, a visão ficar embaçada. Pode ser um quadro de glaucoma agudo, mas isso geralmente acontece mais em pessoas idosas que tenham altas hipermetropias e que não tenham realizado a cirurgia de catarata. Se você tiver mais alguma dúvida sobre oftalmologia, sobre as doenças da retina, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.